Caros docentes e discentes presentes no terceiro simpósio Relicom, Religião, Linguagem e Confessionalidade, meu nome é Angélica Fátima Gonzaga e vou apresentar um trabalho com o título Tempo de Conviver, de uma epidemia a uma pandemia, idealizado pelo professor Alisson Massotti Carvalho e por mim. Inicio o nosso trabalho contando um pouco da nossa história. A nossa história começa em 1869, quando os missionários presbiterianos americanos, atendendo a um chamado vocacional, vieram ao Brasil e fundaram o Colégio Internacional em Campinas. A grande missão era evangelizar os jovens e pregar o Evangelho, e colocar a palavra de Deus em prática, porque o grande objetivo era fazer com que preparassem os jovens para a vida. A nossa grande idealizadora desse projeto começou com Carlota Kemper. Carlota Kemper era uma líder, era considerada uma mulher muito inteligente na época e trouxe grandes desenvolvimentos para a cidade, com grandes novidades, sempre baseados nos seus princípios e valores da época. Era uma escola que trouxe grandes benefícios para Campinas, só que teve um momento que a cidade estava vivendo um momento de epidemia, de febre amarela. E Carlota Kemper, querendo continuar a sua obra, não queria desistir desse sonho, né, que é trazer o grande desenvolvimento e evangelização desses jovens. E decidiu se instalar em Lavras, com o grande apoio de Samuel Rea Gammon. Samuel Rea Gammon veio com essa proposta de dar suporte para Carlota, sempre norteado com os princípios e valores, e trouxe para a cidade de Lavras uma nova perspectiva econômica, social e espiritual. E o nosso projeto Tempo de Conviver, baseado nesse grande sonho, né, de Samuel e Carlota Kemper, a gente trouxe a nossa proposta do Tempo de Conviver. Esse trabalho, intitulado como Tempo de Conviver, teve como objetivo disponibilizar fatores de proteção que, ao meio ao contexto de pandemia que estávamos vivendo da Covid-19, auxiliassem na perspectiva da resiliência e o enfrentamento dessa situação adversa. A nossa fundamentação teórica teve, entre outros, o conceito de resiliência, Henderson e Milstein. Segundo eles, é importante a referência, né, da resiliência, porque isso é um impulso que traz uma dimensão religiosa dessa arte de conviver. E, segundo eles, torna-se imprescindível que a escola se desdobre todo o potencial e recursos ao seu alcance para conseguir uma comunidade educativa inclusiva e resiliente. Segundo autores, existem 6 passos que estimulam a construção dessas características próprias, que são enriquecer os vínculos, determinar limites claros e fortes, ensinar habilidades para a vida, proporcionar afeto e apoio, estabelecer e transmitir expectativas elevadas, proporcionar oportunidades de participação significativa e a combinação desses 6 passos produz como resultado maior um apego à escola, um compromisso social e concepção positiva de si mesmo por parte de alunos, pais e responsáveis, que é a nossa grande proposta dentro do Instituto Presbiteriano Gammon. Os fatores de riscos foram pandemia, a perda de emprego, o luto que as famílias vivenciaram, e tivemos como fatores de proteção rede de apoio suportiva e assistência em saúde. A metodologia utilizada era um conjunto de ações referenciadas pelos nossos princípios e valores, que são eles: fé reformada, ética cristã, respeito, sabedoria, cooperação e responsabilidade social. Entre nossas ações está Momento com Deus, que foram encontros virtuais, semanais, com toda a comunidade escolar, com mensagens de alento e esperança baseadas nos fundamentos cristãos reformados. O Gammon em Família, Acolher, que eram encontros virtuais quinzenais, com mensagens de acolhimento em meio às inquietações e expectativas de um contexto marcado pelo desespero.
e falta de referência trazidos pela pandemia, e o teleatendimento Gammon, que é um canal direto com a capelania da instituição, onde toda a comunidade escolar recebe mensagens bíblicas de esperança e paz, com a oportunidade de continuar o atendimento de forma individualizada. Os resultados dessas ações foram o aumento da coesão grupal entre os colaboradores, o fortalecimento dos vínculos afetivos intrainstitucionais, a percepção de acolhimento e apoio às famílias em meio às diversas situações de risco, como internações por Covid, perda de emprego, perda de entes queridos, a partir do feedback dado por elas. E o tempo de conviver sob o ponto de vista das relações interpessoais fortaleceu o desenvolvimento da resiliência, utilizando recursos que são inerentes ao ser humano, como empatia, sensibilidade e solidariedade. Nem sempre a novidade está em novas descobertas, mas em termos um olhar sobre aquilo que todos nós vemos. E termino citando o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 15. Alegram-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Obrigada. Boa tarde a todos, é uma alegria poder participar do terceiro simpósio RELICOM, Religião, Linguagem e Confessionalidade na Educação, na Arte e na Cultura. Eu estava presente no primeiro simpósio como ouvinte e agora é uma alegria poder compartilhar essa minha pesquisa, que diz respeito à experiência cultural da dança circular sagrada e seus efeitos no cotidiano dos diferentes contextos das relações humanas. O objetivo é apresentar a experiência cultural da dança circular sagrada, explorar sua interdisciplinaridade dos processos de educação, arte e cultura. Partindo do seguinte questionamento: a experiência cultural da dança circular sagrada pode ser vivenciada e repercutir seus efeitos no cotidiano, nos diferentes contextos das relações humanas? Justificativa. A importância dessa discussão está em colaborar para a sua expansão da dança circular sagrada e praxis, enquanto ciência, considerando-a como recurso capaz de auxiliar nos processos educacional, terapêutico e artístico. Como eu disse, ela diz respeito à minha dissertação de mestrado, onde foram usados como metodologia documentos, entrevistas e a vivência nos campos universitários durante o ano de 2016 a 2018. Utilizando como base teórica a história oral. Como resultado, foi possível concluir que a dança circular sagrada pode ser um instrumento cultural significativo no exercício da capacidade de superação, resiliência e ressignificação, considerando sua praxis nos mais diversos territórios, faixas etárias e contexto social, onde a dança circular sagrada convida ao encontro uns com os outros, consigo mesmo e com o sagrado. É baseado no trabalho de Bernardo Bozzi. Bernardo Bozzi, ele viveu durante a Primeira e a Segunda Guerra, e após a Segunda Guerra Mundial, ele decide mesmo fazer com que essa experiência pudesse ser uma vivência de resiliência, levando para clínicas, hospitais, escolas. Então, Bernardo Bozzi, um bailarino, pedagogo, coreógrafo, desenhista e pintor. Desenhista como uma herança da mãe, e coreógrafo do pai. A história conta que ele dançava muito quando criança em casa. Cujo trabalho deu um novo impulso à dimensão religiosa dessa arte de dançar. E aqui peço licença para ler uma frase, que ele diz que na vida das mais antigas culturas altamente desenvolvidas e dos povos naturais, a dança atuou profunda e amplamente em sua existência. O que restou disso, a nossa região europeia se cindiu em divertimentos sociais. Aqui não se trata somente de um caminho de encontrar-se a si mesmo, mas também de encontrar a comunidade. O passo do indivíduo para o grupo encontra aqui a sua expressão mais intensa. Bozzi, 2015. Como o vento ou a chuva, a melodia não tem forma, não tem corpo, mas nos toca, encanta e transcende. Eu acho
Muito importante a gente enfatizar que essa melodia, ela não tem essa forma, né? Nós não vemos a melodia, mas ela nos toca. Nós escolhemos a melodia, né? E somos inundados pelo invisível. O corpo humano traz visibilidade para a experiência cultural da dança circular sagrada nos diferentes contextos das relações humanas. A dança circular sagrada tem sido amplamente difundida em teses de mestrado e doutorado no Brasil e em outros países, por se tratar de uma ferramenta eficaz nos processos de aprendizado. Em territórios oficiais e não oficiais, ela é amplamente utilizada para alfabetização, para realização, para o aperfeiçoamento da psicomotricidade, enfim. E as pesquisas mostram que esta arte de dançar tem sido acolhida dos mais variados povos e na cultura popular. Através de histórias que se entrelaçam, as diferenças se mostram, assim como as afinidades, sendo a diversidade e a aceitação do diferente a tessitura necessária ao nascimento do encontro. Encontro que se faz possível no cotidiano, nos palácios e nos becos, como afirma o russo Bakhtin, onde o termo circularidade é usado para falar da comunicabilidade entre as diferentes classes sociais. Ideia sobre a dança circular sagrada, por suas características de mobilizar o corpo e afeto. Promove uma reeducação dos sentidos e possibilita uma consciência que integra o sujeito com o coletivo e com o sagrado, favorecendo em âmbito pessoal, social e pedagógico, servindo como recurso instrumental no desenvolvimento contínuo e interdisciplinar. Então, ela envolve a matemática, ela envolve a poesia, ela envolve a dança, ela envolve a arte, a história, por isso ela é interdisciplinar. E ela é a sensibilização, né, para o nosso cotidiano. A disposição circular facilita o reconhecimento dos outros, como o corpo que se move, que se expressa conforme o som, ritmos, compassos e melodias das mais variadas culturas e temas do cotidiano. Ela é utilizada em casamento, nascimento, celebrações ou no dia a dia de muitos povos. Como dissertou, sem retirar nada que seja aquilo que se diz cotidianamente. Os relatos de milagres respondem a isso, de lado, de viés, por um discurso diferente, no qual só se pode crer, da mesma forma que uma reação ética deve acreditar que a vida não se reduz àquilo que não se vê. Por meio dos focalizadores, é possível atingir objetivos. Então, sempre a dança circular, ela vai ser preparada por um focalizador e vai conduzir o tempo todo a experiência, para que haja, né? Então, ela é capaz de aprender, nesses objetivos, aprender e se divertir, considerando a integralidade do ser. Esta arte já é uma realidade em muitas cidades do mundo. Na cidade de São Paulo, em especial, está presente em vários parques, normalmente domingo, 10 horas da manhã, e até na Paulista agora. Mas como mostra a foto ao lado, que foi tirada em maio de 2017 no Parque da Luz, se eu não me engano, foi numa atividade do Dia das Mães. E aqui fica a provocação, como Nietzsche fala, né? E aqueles que não foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Gratidão. Então, eu sou mestre e doutoranda no Programa de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sou psicóloga, atuo em clínica psicanalítica, fiz uma pós-graduação para me tornar uma focalizadora em dança circular sagrada. Vai aqui também a bibliografia, isso vai ser colocado em PDF para que todos tenham acesso também à dissertação que tem toda essa pesquisa completa. Docentes, discentes e pesquisadores do terceiro simpósio Relicom. Tudo bem com vocês? Meu nome é César Rocha Lima, eu estou realizando meu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação, Educação e Arte e História da Cultura, sobre a supervisão do Dr. Marcel Mendes. E eu gostaria de apresentar um trabalho sobre a seguinte temática: tombo e esmaecimento da memória protestante na vila de Paranapiacaba. Primeiramente, nós queremos apresentar a vila de Paranapiacaba. Ela encontra-se no município de Santo André
e começou a ser edificada na década de 1860 pelos ingleses, como parte integrante do projeto de construção da estrada férrea Santos-Jundiaí. Conhecida naquela época como Vila Ferroviária do Alto da Serra, ela concentrou a mão de obra necessária para a construção, administração do sistema funicular, que foi edificado em patamares, a fim de vencer o declive de 800 metros que separava a vila, o Planalto, da Baixada. A implantação da linha férrea São Paulo Railway Company foi realizada pelos ingleses, na época os mais entusiastas e experientes nas tecnologias utilizadas pela engenharia mecânica. As técnicas e estratégias adotadas para a construção da SPR foram empregadas pelo engenheiro Daniel Makinson Fox. A vila de Paranapiacaba, ela foi tombada ao final do século XX e início do século XXI. Ela foi tombada na instância municipal, pela Condefasa, processo 203. Ela foi tombada também pelo Condefat, na instância estadual, processo 37/1987. E ela também foi tombada na instância federal, com o número de processo 1252-T87. Mas o que vem a ser tombamento? O que é tombar? O vocábulo tombar possui o significado de arrolar, de inventariar, registrar. Normalmente ele é utilizado para proteger, assegurar e garantir a existência de algo por parte do poder público. O termo provém do direito lusitano e possui como origem histórica os arquivos do reino guardados no Castelo de São Jorge, em Lisboa, popularmente chamado de Torre do Tombo. Protestantismo na vila de Paranapiacaba. Bem, nós podemos observar que a vila de Paranapiacaba foi fundada pelos ingleses. E nesse grupo de ingleses que assistiu, que morou na vila de Paranapiacaba, alguns eram protestantes. O Daniel Makinson Fox, o engenheiro responsável pela construção da vila e também pela linha férrea depois de pronta, de 1856 a 1880 ele residiu aqui no Brasil. Ele era filho de protestantes. Ele também foi pai de pastor protestante. E também foi bastante amigo do reverendo Alexander Blackford. Inclusive cedeu a sua casa para os trabalhos de Blackford em São Paulo. Em Paranapiacaba também há uma capela que foi chamada de Capela Anglicana. Então alguns pesquisadores fizeram um trabalho de pesquisa estrutural do local e postularam que nesse local funcionou uma capela anglicana na época do Brasil Império. Então a capela anglicana teria funcionado de 1865 até final de 1800. De 1933 até 1981, esse local foi utilizado pela Igreja Presbiteriana Unida como congregação, e de 1981 até 2002 foi utilizado pela Igreja Presbiteriana de Ribeirão Pires, passando durante um curto período pela Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. Em Paranapiacaba também, o cemitério de Paranapiacaba, houve em 1888 o primeiro sepultamento de protestante. Cristiano Rosenberg Filho, que tinha apenas 7 anos de idade, foi sepultado nesse cemitério, e o oficiante foi o presbítero Manuel Rodrigues da Costa, que era presbítero da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Então, por aí nós podemos observar
alguns aspectos do protestantismo aí na vila de Paranapiacaba. Mas qual é a problemática que queremos resolver no nosso trabalho? Esse imóvel, temos aí uma setinha apontando para ele, né, utilizado provavelmente aí pelos anglicanos, também utilizado pelos presbiterianos, né, por ocasião do seu tombamento em 2002, esse imóvel que fica situado à Rua da Estação número 400, ele foi expropriado de toda a sua mobília eclesiástica. E ele foi destinado a um programa de geração de renda utilizado atualmente pela Apiacá Casa de Chá e Restaurante. Temos aqui algumas fotografias do trabalho realizado na década de 1980, com uma plaquinha aqui, ó, Congregação Cristã Presbiteriana, alguns dos seus membros, adultos, jovens, crianças, e temos aqui uma foto tirada por mim em 2020, já funcionando a Apiacá Casa de Chá e Restaurante. Como era 2020, época de pandemia, a casa estava fechada. Temos aqui uma outra fotografia, também da década de 1980, em que a igreja, a congregação, era dirigida pelo reverendo Márcio. Temos diversas crianças, jovens, a igreja cheia. E vemos aqui uma foto de 2018, da Apiacá Casa de Chá e Restaurante. Se você observar, você vai ver aqui os balaústres, de onde era o local do púlpito, né? E as mesinhas aqui do restaurante e do bar, né? Como está sendo utilizada atualmente. Qual é o objetivo da nossa pesquisa? O objetivo é demonstrar que o tombamento do imóvel utilizado pelos protestantes no século XIX e século XX, na vila de Paranapiacaba, com seu uso destinado à casa de chá e restaurante, sem nenhuma referência escrita ou pictográfica ao trabalho protestante ali realizado, tem provocado o esmaecimento da história e memória protestante ali vivenciada. Temos uma outra foto aqui, dessa congregação, década de 1980. Né? Vemos aqui a porta de entrada, aos fundos, né? Entrada franca, aqui um local para colocar os chapéus, né? E uma foto bastante interessante, de um presbítero, né? Já falecido da nossa igreja. O método que nós utilizaremos para essa pesquisa é o método qualitativo. Então, consulta a livros, revistas, periódicos, livros de atas, jornais, entrevistas aos ex-membros da Congregação Presbiteriana de Paranapiacaba. Temos aqui à nossa esquerda uma foto de Marco Ferré, da Ponte Grota Funda, em 1876, na estação Alto da Serra. Referencial teórico que estamos utilizando, dentre outros livros, talvez os principais, é História e Memória, de Le Goff, Patrimônio, de Choé, Cultura Inglesa, de Gilberto Freire, História do Protestantismo, estamos trabalhando com Odair Olivetti, com Lessa e com Matos. Os resultados esperados dessa pesquisa que temos encontrarmos aí uma rica memória do protestantismo na vila de Paranapiacaba e o seu progressivo esmaecimento e a necessidade de tornar essa memória em história. As nossas referências bibliográficas desse slide, e queremos agradecer então a atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Gessner Ezequiel. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês no terceiro simpósio da Helicon. O meu tema é a estética do terror, uma análise visual
com desdobramentos religiosos e sociais das ferramentas utilizadas pelo Estado Islâmico nos vídeos de execução. Lembrando que essa minha apresentação é um resultado parcial da minha pesquisa. Eu sou aluno do mestrado em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e esse tema é o tema da minha dissertação. Então é um tema que eu ainda estou pesquisando e realizando análises visuais, pesquisando material teórico, para então poder apresentar essa dissertação muito em breve. Na sua tela aparece James Foley, jornalista norte-americano que em 14 de agosto de 2014 foi morto na Síria. O Estado Islâmico já era muito conhecido no Oriente Médio e era conhecido por algumas pessoas, alguns grupos mais ligados com a questão do terrorismo e das guerras no Oriente Médio, como a Primavera Árabe, entre outras. Mas após a morte de James Foley, o Estado Islâmico tem agora um conhecimento muito mais abrangente. A Europa, os Estados Unidos e até mesmo a América Latina começam a olhar de forma diferente para esse grupo, por questões da estética, por questões do idioma e por outras questões que nós vamos apontar aqui ao longo dessa comunicação. Antes disso, é necessário falar um pouco sobre o criador do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Esse homem não é um homem ignorante, não é um homem que simplesmente foi radicalizado por alguém e entrou e conseguiu então criar o Estado Islâmico. Na verdade, ele é um acadêmico. Ele tem a sua graduação, o seu mestrado e o seu doutorado em estudos islâmicos, feito entre 1996 até 2007. No entanto, em 2000, ele se radicaliza. Ele é sunita e ele passa então para uma linha de interpretação salafista, que é muito mais radical. Essa linha salafista leva com que ele possa agora entrar num grupo conhecido, muito conhecido após o ataque das Torres Gêmeas, a Al-Qaeda, mas ele está numa filial da Al-Qaeda do Afeganistão, ele está na Al-Qaeda do Iraque. Existem diferenças na liderança desses dois grupos que são filiados. Em 2004, ele está em Fallujah, lutando contra os americanos, então ele é preso, é direcionado ao Camp Bucca, mas após 6 meses ele é liberto. O problema é que dentro desse camping existiam diversos extremistas, a qual ele faz contato e posteriormente vão ajudá-lo na criação do Estado Islâmico. Em 2010 ele torna-se o líder da Al-Qaeda do Iraque, mas ele tem algumas divergências, porque ele não quer ajudar o grupo FSA, Free Syrian Army. É um grupo rebelde que está lutando contra o governo de Bashar al-Assad na Síria. Esse grupo rebelde, ele é sunita, mas ele não segue a linha de interpretação teológica salafista, ou seja, ele não é tão extremo quanto o Baghdadi acredita que deveria ser o Islã. Então ele não apoia, por não apoiar a Al-Qaeda do Afeganistão. Corta o vínculo com ele e ele denomina agora o seu grupo de Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E em 2014 é o ponto-chave a qual ele declara o califado na cidade de Mossul e na cidade de Raqqa. É uma nova época com o Estado Islâmico, porque anteriormente os vídeos de execução são vídeos amadores, com câmeras de uma péssima qualidade, muitas vezes realizado com um celular. O idioma que eles falam é o árabe. Muitas vezes não há o pedido de resgate, eles querem simplesmente matar aquela pessoa que é de uma nacionalidade diferente, para que então os seus inimigos, geralmente os Estados Unidos, possam sair do Afeganistão e sair dos países do Oriente Médio. O Estado Islâmico já começa a trazer uma outra identidade terrorista, uma outra identidade que também tem um desdobramento teológico e social. O Greenwood aponta que um motivo que fez com que eles mudassem a forma de encontrar os novos parceiros é um quesito teológico, na verdade. O Estado Islâmico acredita que eles são os guerreiros do Apocalipse, os guerreiros que participariam do juízo final. Então não é mais necessário que haja distinção entre nacionalidades. Pelo contrário, o juízo final para alguém que é salafista, ele se expande por todo o mundo
E essa expansão é necessária que não haja mais fronteiras. Então o Estado Islâmico não está preocupado se o guerreiro ele é do Afeganistão, se ele é do Iraque, se ele é da Síria. Ele está preocupado com o califado mundial. Então as pessoas que são da Europa, as pessoas que são dos Estados Unidos e de todo o mundo precisam ser influenciadas para que elas possam fazer a jihad. Eles pedem que essas pessoas venham para o Iraque ou para a Síria para serem treinadas, ou então façam com que esse califado seja feito na própria região que eles moram. É um argumento, inicialmente, para os líderes, teológico. Bom, como que eles fazem isso? Eles mudaram, então, a sua prática, o seu marketing. Eles contrataram uma equipe que ficaria responsável por imitar os jogos e os filmes norte-americanos para que as pessoas que tivessem contato com esses jogos, com esses filmes, pudessem se sentir atraídas, então, pela propaganda do Estado Islâmico. Vocês podem ver que na parte de baixo é um exemplo de um jogo chamado Call of Duty, um jogo de guerra. E na parte de cima é um vídeo real ou uma foto real do Estado Islâmico. Ou seja, eles imitam esses vídeos para que os jogadores se sintam, então, num campo de guerra, fazendo com que haja um apelo emotivo, um apelo emocional, para que essas pessoas possam, então, sair de seus países e irem até Síria ou Iraque lutar. Muitos desses vídeos de propaganda não têm uma pregação do islamismo. Eles são realmente para influenciar as pessoas através da violência, para que elas possam mudar de país e se juntar a esse grupo. Existe também 2 documentários que vão mostrar, e eu não tenho muito tempo aqui para falar, por isso que eu coloquei eles, que mostram também uma diferença nos vídeos de execução. Esse primeiro é o Jihad John, ele chama Mohammed Enwazi, ele mora em Londres durante a maior parte da sua vida. Ele é o algoz, ele é aquele que faz o assassinato das pessoas que estão ali sob o poder do Estado Islâmico. E o que chocou é porque antes era utilizado o árabe, agora as execuções são feitas em inglês, a propaganda também é feita em inglês, muitos vídeos são divulgados em inglês. Isso facilita com que as pessoas do Ocidente e de todos os outros lugares do mundo possam então entender essa propaganda sem mediadores, sem a necessidade de traduções, e possam então se sentir atraídas para o Estado Islâmico. E esse City of Ghost vai falar um pouquinho sobre os prisioneiros. Esse aqui é um piloto jordaniano que foi queimado vivo. Essa é uma das cenas desse vídeo. Esse vídeo, o que mais nos choca é a calma desse piloto que por várias vezes passa por um cenário de destruição, onde seus inimigos estão ali armados e tudo mais. E choca porque parece que ele não sabe que a sua morte está se aproximando. E através desse documentário City of Ghosts nós vemos que é verdade. Ele não sabe, ele pensa que está fazendo apenas algumas filmagens. Essas filmagens são feitas muitas vezes ao longo de um dia inteiro, ou são refeitas quando a qualidade não está boa para os produtores. Então ele não sabe quando chegará a morte dele, por isso que ele está calmo. E essa roupa laranja também é característica, é uma estética do terror, que traz então essa característica do grupo. Existem outros motivos que motivam o Estado Islâmico a mudar a sua forma estética dos vídeos, mas nós ainda não temos o tempo necessário para expandir. Por isso, se você tem alguma pergunta, eu terei o maior prazer em responder e espero que na nossa sala comunicativa nós possamos nos comunicar e crescer um pouco mais no entendimento tanto religioso como social e também visual do Estado Islâmico. Um grupo que surgiu, um grupo que impactou a sociedade e um grupo que ainda está na ativa. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Olá, docentes e discentes que fazem parte desse terceiro simpósio Helicon 2021. Me chamo João Paulo Vargas, tenho formação em teologia e também em antropologia intercultural. E a nossa proposta para contribuir se chama a linguagem simbólica e icônica como aspectos representacionais da imago mundi cultural, uma relação tributária da língua com seu contexto social. A nossa proposta
então, está fundada em que a língua, de alguma forma, ela representa cosmovisões. Representa, então, uma imago mundi cultural, uma realidade em que aquela sociedade particular, aquela etnia particular, ou aquele povo em si, eles concedem a sua cosmovisão e a estrutura da sua cosmovisão é manifestada através da linguagem. Nós começaremos, então, com Edward Lopes, que nos vai trazer essa ideia. A ideia que nós tiramos do Edward Lopes é dessa imago mundi, em que a língua está relacionada à cultura. Como lemos aqui, a língua aponta algo no mundo. Todos esses sistemas sígnicos exprimem aspectos de uma particular modelização do mundo, uma imago mundi, intuída pela sociedade que criou esses sistemas. Toda linguagem humana, de alguma maneira, é icônica, ou seja, um plano de expressão que representa algo do mundo e no mundo, seja ele factual ou ideal. Na introdução aqui, nós vemos que a ideia do Eduardo Lopes é trazer, é levantar essa hipótese de que a língua ela está apontando alguma coisa no mundo e do mundo. Os homens, as culturas, utilizam a língua para representar as suas ideias. Olhando para uma análise antropológica e linguística, nós também podemos ver uma citação do Edward Lopes, quando ele usa o Benjamin Worth, quando ele diz que a linguagem, ela faz um recorte da realidade. Ao observar a realidade, o homem faz esse recorte e traz para a sua linguagem. Como também nós podemos ver Saussure. Saussure, ele também traz a ideia, olha só o que ele diz. Na linguagem, encontramos a relação também do significante, ou seja, símbolo que expressa o conteúdo, e do significado, ícone, imagem, conteúdo expressado, conectados pelo signo num dado sistema linguístico. Línguas é produto de convenções e valores sociais, como dizia Saussure. Então nós percebemos aqui que a tríade de Saussure permanece ainda hoje como estrutura para representar o símbolo, pois o signo, ou seja, aquilo que traz o significante e o significado, ele está dentro de um corpo de valores num contexto social. Sendo assim, nós temos uma linguagem que representa não o mundo todo, não o real todo, e nós temos um mundo que é representado não na sua totalidade. Um caso da linguagem simbólica icônica, representando essa imago mundi cultural, nós vemos na onomatopeia, como lemos aqui nesse tópico. Um exemplo de relação simbólica icônica da língua e o fenômeno. O caso do tic-tac são produzidos pelo relógio de parede, onde seu significado é expressado pelo arcabouço cultural, em que o conjunto dos significantes, código linguístico, está inserido. Outro exemplo, em português, é a expressão tibum, que se refere ao barulho quando algo cai na água. No inglês, o mesmo evento é representado com a expressão splash. As imagens ou ícones da imago mundi é representado pela linguagem humana com seus aspectos culturais. Percebemos então que Edward Lopes está nos trazendo essa noção de que os universos são representados na linguagem de maneiras diferentes, conforme o seu arcabouço linguístico, conforme o seu arcabouço cultural. Outro aspecto que nós queremos demonstrar nesse artigo é a questão da ordem dos constituintes na estrutura gramatical das línguas, como nós percebemos aqui nesse slide. Uma língua do tronco caribe, como da etnia ixicariana, possui ordem OVS, ou seja, objeto, verbo e sujeito. Ordem rara no mundo, como vemos nessa oração. Outo Yoha Norô, que significa ele é chefe da aldeia, mas se fala aldeia chefe de ele. Outro caso também, na mesma língua, Toto Yahu Sie Camará, que significa onça pegou o homem, porém se diz na língua homem pegou onça. Então nós vemos nessa ordem que objeto, verbo e sujeito está totalmente ligado à estrutura de pensamentos. No português,
que segue a ordem SVO, ou seja, sujeito, verbo e objeto, como na frase menino comeu banana, diferencia do japonês que é SOV, onde se diria otokonoko banana o tabaimashita, que literalmente é menino banana comeu, que nos mostra uma evidência na organização de sua visão do mundo expressada pela linguagem. Nestes exemplos que acabamos de ver, nós percebemos que em línguas minoritárias, como ishikariana, e línguas majoritárias, como português e japonês, as suas estruturas são diferentes na sua organização. Isso porque está entrelaçada com a sua cosmovisão, com a sua imago mundi cultural. Em nosso trabalho de pesquisa, nós queremos fazer um recorte que essa linguagem que está sendo influenciada pela cultura, ela tem um aspecto representacional para ambientes, contextos sociais específicos. Como vemos aqui, uma noção do sagrado e o profano. A linguagem como instrumento de vibializar e localizar os ícones que compõem o universo cultural. Sendo assim, nós percebemos que os ícones do mundo, em sua representação, elas podem caminhar para uma linguagem concreta, do cotidiano, ou para ser aí um tema profano, como Durkheim e Eliade diz, ou abstrata, realidade religiosa ou sagrado, como Peter Berg e Eliade também faz referência. Aqui nós percebemos então que as linguagens elas estão tributárias aos seus contextos sociais específicos. E assim nós vamos para o nosso problema. Qual é o nosso problema? Como as estruturas linguísticas interatuam em seus contextos sociais? Se a língua tem atributos condicionados ao seu ambiente contextual, haveria possibilidade de uma transcodificação plena para outro ambiente? O que seria linguagem simbólica icônica e imago mundi cultural? Seguimos então para nosso objetivo geral. Demonstrar a função referencial da linguagem simbólica icônica como instrumento de representar, ou seja, o símbolo, e verbalizar algo no mundo cultural, o ícone, num dado contexto social étnico, como também apresentar a estrutura linguística de algumas línguas majoritárias e minoritárias em seus contextos sociais, com o intuito de certificar as diversas maneiras de retratar a realidade concedida pelo viés da imago mundi de um povo. O nosso método de investigação seguirá por uma pesquisa bibliográfica, autores clássicos da linguística, antropologia e fenomenologia da religião, como também artigos científicos e periódicos que abarcam sobre língua e cultura, para ampliar a discussão. E também iremos pesquisar gramáticas de línguas minoritárias e majoritárias, para ver essa relação da imago mundi cultural e as estruturas linguísticas. Resultado esperado: demonstrar a relação tributária e contribuinte da língua local quando representa aspectos do seu habitat contextual. A linguagem simbólica e icônica como função referencial para os fenômenos culturais. A interação de língua e cultura locais na teia de significados do arcabouço simbólico do seu contexto social. Tanto nossos objetivos e o nosso resultado esperado estão dentro dessa relação de língua e cultura. E o recorte que nós queremos aqui passar é que a língua, em seus contextos, ela tem, de certa forma, essa contribuição de ampliar conceitos, como também de receber conceitos. Então, assim, nós temos o nosso referencial teórico, onde você pode acompanhar aqui alguns autores de antropologia, de linguística, sociologia, como Peter Berg, de antropologia, o Clifford Geertz, Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss, e também gramáticas como Kamayorá e também Ishikariana, a fim que esses dados linguísticos, juntamente com as pesquisas dos clássicos e outros artigos também que serão usados, nós compararemos, levantaremos então esses dados para assim demonstrar essa linguagem simbólica e icônica que se manifesta em algum contexto social específico, percebendo que essa linguagem ela é tributária e contribuinte desse contexto social. Então, eu quero agradecer o momento com vocês,
Grande abraço, Deus abençoe. Bem-vindo ao terceiro simpósio Religião, Linguagem e Confessionalidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meu nome é Gabriel Aquino da Cruz, aluno do programa de doutorado em letras. Eu vou apresentar uma breve análise do tema Machado de Assis e a Bíblia, a intertextualidade no conto Na Arca, 3 capítulos inéditos do Gênesis de Machado de Assis. O nosso objetivo é fazer uma comparação, ou seja, buscar no conceito da intertextualidade a relação entre Machado de Assis e o texto bíblico do relato do Gênesis, que trata sobre o grande dilúvio na história do contexto bíblico. Esta obra de Machado de Assis, esse conto, está dentro de uma obra maior chamada Papéis Avulsos, que fora publicado em 1872. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 e veio a falecer no dia 29 de setembro de 1908. Casado com Carolina Maria por 35 anos, foi funcionário público por quase toda a sua vida, escreveu várias obras, tornou-se um dos maiores nomes da literatura brasileira. Entre as suas principais obras, Papéis Avulsos, Memórias Póstumas e Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires, quase no final da sua vida, em 1908. O conto Na Arca, 3 capítulos inéditos, nele o autor trabalha de forma paródica e irônica uma possibilidade do que poderia ter acontecido dentro da arca durante todo o longo espaço de tempo não registrado no livro do Gênesis, que vai dos capítulos 7 a 9. Os personagens machadianos são os mesmos personagens bíblicos: Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé e suas noras. O que vimos no conto é a questão da continuidade dos aspectos latentes da natureza humana caída nas intrigas e embates entre os filhos de Noé, em especial Sem e Cã, mediados ou talvez ali através de um cuidado de Cã. A estrutura do conto ela se repete praticamente da mesma maneira que a estrutura do livro do Gênesis. São 3 capítulos, os 3 capítulos não seguem literalmente a numeração do texto bíblico que é colocado pelas sociedades bíblicas. Na arca, no texto, no seu conto, Machado divide os capítulos utilizando o alfabeto, né? O nosso alfabeto. O capítulo A vai dos versos 1 a 22, o capítulo B vai de 1 a 25 e o capítulo C de 1 a 28, totalizando 75 versículos. Já o Gênesis, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 9, temos capítulo 7 de 1 a 24, capítulo 8 de 1 a 22, capítulo 9 de 1 a 28, totalizando 74 versículos. Observando esse pequeno detalhe, percebemos que Machado ele vai praticamente trabalhar um conceito dentro da literatura chamada também de mimese, ou seja, uma repetição ou uma imitação de uma maneira diferente. O que nos chama a atenção também, e isso fica para uma posterior pesquisa, é o fato de que, será que Machado de Assis não quis utilizar a mesma estrutura, talvez por uma questão canônica? Essa é uma possibilidade. Ou mesmo contrariando uma estrutura já consagrada na divisão de versos? Não temos ainda uma definição sobre isso. Agora, quanto à estrutura do pensamento que nos levou a fazer a análise, a intertextualidade, ela teve o seu termo utilizado através do trabalho feito por Júlia Kristeva nos anos 60, quando analisava os estudos da linguagem desenvolvidos pelo formalista russo Mikhail Bakhtin. Dicine, outra teórica sobre a questão da literatura, da intertextualidade, assim afirmou: a intertextualidade é o diálogo do eu com o outro, permitindo um espaço
para uma compreensão que vai para além do proposto, criando maneiras diferentes de entendimento e discurso. Nisso nós vemos claramente que os elementos formais ou semânticos do texto bíblico já produzidos, Machado traz uma nova produção textual. Para dar um exemplo, eu quero pegar o capítulo B da Arca, onde Machado nos traz um comparativo entre o texto do Gênesis e o texto citado lá no livro do profeta Isaías. Ele faz uma modificação. Então, leamos aqui, capítulo B, verso 9 e 10. Então, Sem avançou para Jafé, mas Cã interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um, enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos dois irmãos e começaram a vigiar-se um ao outro. O livro do profeta Isaías, aqui expresso de outra forma por Machado, assim diz, Isaías capítulo 11, versos de 6 a 9. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Verso 7. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntas se deitarão as crias. O lobo se alimentará da forragem como o boi. O que nós podemos perceber nesta estrutura estabelecida no texto do conto, na Arca, é que até mesmo os animais, agora que antes viviam em paz, na perspectiva do texto de Isaías, aparecem já com um olhar diferenciado de um para o outro, talvez influenciados por essa manifestação da natureza humana dos irmãos Sem e Jafé, da violência que eles vão desenvolver pela conquista de uma terra ainda não pisada pelos seus pés, pois a arca ainda estava sobre as águas. Bom, isso nos leva a algumas conclusões. Primeiro, a intertextualidade entre o conto na Arca e a Bíblia. Segundo, os contos machadianos estão repletos de textos, citações diretas e indiretas, paráfrases, personagens e histórias da Bíblia. Pode-se sugerir também um aprofundamento sobre a importância da Bíblia na composição da obra de Machado de Assis. E, por último, Machado nos remete para um olhar para muito além do seu tempo, no que diz respeito ao comportamento humano. Como afirmou Boyce sobre Machado, o objetivo principal de Machado de Assis é o comportamento humano. Esse horizonte é atingido mediante a percepção das palavras, pensamentos, obras e silêncios, e homens e mulheres que viveram no Rio de Janeiro durante o Segundo Império. Com certeza, a obra de Machado nos levará a um aprofundamento maior sobre quais as causas ou o que levou Machado a utilizar profundamente o texto bíblico na aplicação e desenvolvimento dos seus contos e poemas. Desejo a todos um bom simpósio. Olá, hoje eu estou aqui para falar do seguinte tema: Auditório Rui Barbosa, lugar de história, memória e afetos. O Rui Barbosa sempre foi um espaço importante para mim. Eu tive a oportunidade de presenciar ali muitos eventos, muitos acontecimentos que marcaram minha vida pessoalmente, como marcaram a vida de muitas pessoas. E a partir dessa minha relação afetuosa com o espaço do Rui, eu pensei então em conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a sua história, e gostaria então de falar algumas coisas aqui relacionadas a isso. Ele foi inaugurado no dia 5 de dezembro de 1957 para atender uma demanda que havia na época da universidade por um espaço como aquele. Muitos eram já os eventos, as formaturas, os eventos culturais, e a universidade então carecia desse espaço, e foi o que aconteceu. Ele foi construído então, inaugurado nessa data. Mas logo ele passou a atender a outras demandas
que iam para além dos muros da universidade. E em pouco tempo, o Rui Barbosa se tornou um patrimônio histórico e cultural da cidade. E eu queria destacar, nessa nossa conversa, 2 eventos que ilustram a importância que o Rui foi obtendo, foi ganhando muito rapidamente a partir de sua inauguração. Já em 1960, no dia 8 de setembro, numa quinta-feira, o Rui recebeu a visita ilustre de um dos maiores filósofos do século XX, o francês Jean-Paul Sartre, acompanhado de sua companheira Simone de Beauvoir. O Sartre chegou no Brasil por intermédio de Recife, a convite do Jorge Amado, e, portanto, ficou a maior parte do seu tempo em Salvador, mas também esteve em Ouro Preto, no Rio de Janeiro, e no interior de São Paulo, onde proferiu uma palestra na cidade de Araraquara. Mas em São Paulo, nessa noite, o Jean-Paul Sartre falou então ali, no palco do Rui, sobre o seguinte tema: a noção da beleza. Um fato curioso sobre o Jean-Paul Sartre, entre tantas outras coisas, é que ele, nascido em 1905, ele ficou órfão de pai muito cedo, antes dos 2 anos de idade. E ficou, então, a partir desse período até os 10 anos, sob os cuidados intensivos do seu avô. O seu avô, cujo sobrenome era Schweitzer, e cujo sobrinho também foi uma figura ilustre na história do século XX. Eu estou falando do Albert Schweitzer, do médico, do missionário, do músico, que gastou boa parte de sua vida na África e que foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1954. Portanto, Sartre e Schweitzer eram parentes. E eu fico indagando o quanto dessa convivência dele com o avô no início da sua infância influenciou a sua formação intelectual. Os historiadores mencionam que o Sartre era um ávido frequentador da biblioteca do seu avô. Mas há um outro evento também que eu gostaria de destacar e que se deu em 1961, no ano seguinte, exatamente no dia 27 de junho, num sábado. Trata-se de um concerto musical com os grandes nomes daquele movimento recém-inaugurado na história da música brasileira, intitulado Bossa Nova. E esse evento se revestiu de uma importância única porque foi o primeiro concerto dos grandes nomes da Bossa Nova fora da cidade do Rio de Janeiro. E esse concerto se deu justamente no palco do Rui. Nele estavam presentes nomes como Nara Leão, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Alaide Costa e talvez o maior de todos os nomes da Bossa Nova, João Gilberto. Zusa Homem de Melo, no seu livro A Era dos Festivais, descreve com alguns detalhes esta noite no Rui, este 27 de junho, dizendo que foi uma noite recheada de sucesso, os corredores do Rui estavam lotados e as pessoas entusiasmadas e em estado de êxtase por ver esses novos nomes da nossa música se apresentando na cidade juntos pela primeira vez. Agora eu estou dizendo tudo isso porque, numa perspectiva acadêmica, talvez o caminho mais fácil para compreender a história do Rui fosse olhar para essas datas e para esses eventos numa perspectiva meramente histórica. Mas a geografia, particularmente a geografia cultural, e ainda mais particularmente um ramo da geografia cultural, a geografia dos afetos, que é uma ala da geografia relativamente nova, tem procurado olhar para os espaços não apenas como espaços geográficos, numa perspectiva econômica ou estatística tão somente, mas olhar para esses espaços numa perspectiva da relação desses espaços com as pessoas que os frequentam, que têm contato com eles, e dos afetos, e dos sentimentos, e das memórias que nascem
nessas pessoas a partir do contato com esses espaços. Então a minha intenção tem sido me debruçar sobre essa história, tentando lê-la nessa perspectiva. Quais as marcas que um patrimônio cultural como o RUI tem tido na vida das pessoas que passaram pela universidade nesses anos todos, desde sua inauguração, e que vínculo ele tem estabelecido de afeto com a memória dessas pessoas. Bem, era isso que eu gostaria de repartir com vocês nesses poucos minutos e nessas poucas palavras. Espero que sejam de utilidade e de ajuda e que instiguem você a conhecer mais sobre esse patrimônio tão importante e que está tão próximo de nós. É isso.